Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 7 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É com grande alegria que convidamos todos vocês para a missa da primeira profissão dos nossos 5 missionários: Daniel, Maria Vitória, Nayane, Paulo Jones e Vanderlânia, na Catedral da Sé, no sábado 17 de julho, presidida por Dom Carlos Lema. Nesses dias, ouviremos seus testemunhos, mas desde já vamos reservar essa data para viver com eles esse momento, no sábado 17 de julho, às 14h30, na Catedral da Sé. Esperamos todos vocês! Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Ide às ovelhas perdidas, incansáveis trabalhadores como Jesus. No Evangelho de Mateus, lemos que Jesus percorria todas as cidades e povoados, e eram muitos espalhados no interior da Palestina. Ele andava de aldeia em aldeia com os 12 apóstolos e as discípulas, ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Compadecendo-se dessas multidões cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor, decide enviar os apóstolos como primícia missionária às ovelhas perdidas da casa de Israel. E hoje continua buscando outros missionários para as ovelhas perdidas do mundo inteiro. Você não quer ser um deles? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago de Alfeu e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa palavra é muito forte, sobretudo para nós hoje. Se trata do início da missão. Pela primeira vez, Jesus envia os 12. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Este anúncio significa: o reino desceu no meio de nós, o próprio Deus se fez homem em Jesus Cristo, este é o reino. Os apóstolos deviam anunciar que este reino estava para se irradiar poderosamente em Israel e no mundo inteiro. Mas vamos colocar a nossa lupa hoje sobre as palavras ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus começa a missão a partir dos convertidos desconvertidos, podemos dizer. Os fiéis desconvertidos, esquecidos, que abandonaram a fé. Neste caso, os convertidos desconvertidos de Israel. E a partir destas ovelhas desgarradas, que estão fora do aprisco, mesmo conhecendo o pastor, inicia a missão. Para nós hoje seria como dizer: procura os batizados que se esqueceram do seu batismo, procura os cristãos que não colocam mais pé na igreja há anos, procura os perdidos que esqueceram de sua fé.
procura de verdade reevangelizar os batizados, como muito falava São João Paulo II. Jesus não está proibindo a evangelização do mundo, somente está mostrando o primeiro degrau dessa evangelização que um dia irá desembocar na missão universal. Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Mas essa santa explosão de evangelização deve começar pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Precisa que cada um de nós reflita sobre o que significa essa primeira ordem de Jesus. Não se pode supor que uma pessoa faça parte do rebanho do Senhor só porque um dia foi batizada. Precisa ver se esse batismo não ficou uma brasa quase que apagada e encoberta de cinzas dentro do seu coração. Precisa começar a incendiar almas para Jesus, a partir de quem está apagado ao nosso redor. É verdade que não se pesca em aquário, mas tem muitos batizados que não colocam os pés na igreja há anos, e são exatamente esses que Jesus quer que sejam evangelizados por primeiro. Bem sabemos que no Brasil há mais de 100 milhões de pessoas que se dizem católicas. O Brasil é o país com o maior número de católicos em absoluto, mas, segundo as estatísticas dos órgãos da CNBB, somente 5% deles frequentam a igreja. Irmãos, isso significa que somente 5 milhões de católicos frequentam os sacramentos. E o restante, 95%, faz o quê? São essas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Daqui a alguns dias é a festa de São Bento, o fundador dos monges ocidentais, ou seja, o fundador dos beneditinos e de todos os que vivem esta espiritualidade. São Bento viveu em um tempo muito difícil. O poderoso Império Romano havia se desintegrado e nem cinza tinha sobrado. A Europa estava à mercê dos bárbaros, dos povos que desciam do nordeste da Europa e tudo arrasava. Na Itália tem um antigo ditado que diz que onde Átila passava, e Átila, vocês sabem, era o grande chefe dos povos bárbaros, dos hunos, então onde Átila passava, nem a grama mais nascia. Átila era o chefe dos hunos, repetimos, que devastavam a Europa e o norte da Itália. Era um povo de grande ferocidade e brutalidade. Tudo ficava arrasado onde eles passavam. Átila era chamado o flagelo de Deus. Pois bem, São Bento fundou pela Europa inteira, nesse tempo, inúmeros mosteiros com uma regra humilde e sábia. Ora et labora, rezi e trabalhi, rezi e trabalhi. E assim, no silêncio, ao redor de uma comunidade forte, que eram os monges, os mosteiros, ia se agregando um povo simples e humilde, perdido e indefeso, um povo de pobres camponeses. E assim foi que os mosteiros renovaram o tecido dilacerado da sociedade. O mosteiro se tornava um grande centro de oração, mas também uma escola, uma universidade, tanto que os monges copiavam os textos dos antigos poetas gregos e latinos, e assim foi que esses textos puderam chegar até nós, estas obras chegaram até nós. Não existia tipografia naquele tempo, e tudo era devastado. Se os monges não tivessem protegido, estas obras não teriam chegado até nós. O que hoje temos da cultura latina e grega é graças a eles. Grande parte é devido a estes monges que com paciência copiavam esses textos. No mosteiro se estudava também a ciência da natureza, como era chamada, e poucos sabem que é mesmo um monge
che si chiama Mendel, che è o pai da genética moderna. Falamos isso para entender o bem que a nossa fraternidade de evangelização pode fazer, se esforçando para ser um ponto firme de agregação das ovelhas perdidas da casa de Israel, da igreja de hoje. As nossas casas de acolhida podem ser um ponto firme em todos os sentidos, seja para os irmãos que se encontram perdidos nas drogas e na rua, seja para aqueles que ainda são escravos de drogas interiores, como o egoísmo, o fechamento, o sexo desregrado, o dinheiro. As nossas fraternidades podem se tornar astros que irradiam a luz de Jesus nessa grande escuridão do mundo. Irmãos, muito devemos pensar e refletir: como posso ser esse ponto firme que irradia a luz de Jesus ao nosso redor? Sem dúvida, cada um no seu canto pode irradiar a beleza da fé, mas podemos também dar-nos as mãos uns com os outros e colocar à disposição uns dos outros as capacidades profissionais que temos, além da nossa vivência cristã, que é o mais importante. Vamos agora escutar novamente esta maravilhosa palavra que tanto nos estimula a correr na evangelização. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago de Alfeu e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Vamos anotar as frases dessa leitura e da meditação que mais nos tocam. Estamos prontos agora a escolher o propósito que nos acompanha nesse dia e que nos ajude a ser um farol de luz e esperança para os nossos irmãos mergulhados na escuridão.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Irradia a luz de Jesus ao teu redor. Paz e alegria a todos. Com Deus tudo se renova. Paz e alegria a todos. Tanta gente anda perdida, sem saber pra onde vai, vivendo sem razão, sem sentido. Muitos não encontram a paz. Tantos jovens sem esperança já não querem mais seguir, não encontram o alvo da vida, buscam liberdade em vão. Mas eu nasci pra amar, pra te ouvir, te buscar, te servir com amor. Para viver teu querer, tua voz proclamar. Eis-me aqui, meu Senhor. Ao mundo vou anunciar o teu nome, Senhor. Vou seguir os teus passos, levar a palavra que é luz para iluminar os que andam em trevas. Eis-me aqui, eu vou. Pra viver e amar eu nasci, proclamar, falar mais de ti. Vou testemunhar tua vida, quero andar contigo, te honrar. Vou semear a esperança, tua palavra anunciarei, entregar a ti minha vida, sal e luz no mundo serei. Mas eu nasci pra amar, pra te ouvir, te buscar, te servir com amor.